me parece que é a constatação de que os Estados Unidos não conseguiriam sustentar a guerra por mais tempo. E, de novo, voltando às declarações recentes do Trump, ele diz isso, que nós poderíamos continuar bombardeando o Irã por 2, 3 semanas, mais um mês, mas que ele sabe que isso colocaria em xeque a estabilidade pouca que se tem do sistema econômico internacional contemporâneo. E como isso já tem prejudicado muitas empresas e interesses privados no próprio Estados Unidos. Então, me parece que todas essas questões que o Rodrigo coloca muito bem, dos objetivos não alcançados com a guerra, ao longo dos últimos 4 meses mais intensamente, mas se nós quisermos retroceder até o último ano, desde a Guerra dos 12 Dias, colocaram muita pressão na presidência do Donald Trump e começaram, eu acho que juntamente com outros fatores, a pressionar promessas de campanha que são bastante importantes para o seu eleitorado. E é curioso a colocação dos 3 objetivos que o Rodrigo destaca na fala dele, né, que é pensar a questão dos mísseis balísticos, do programa nuclear e da mudança de regime, que inclusive do pouco que nós sabemos do que esse acordo de paz está sendo desenhado, ele é pior do que os termos do acordo do Obama de 2015, que o Trump denuncia na sua primeira presidência, né? Seja para o desmantelamento dos programas de mísseis, seja para o desmantelamento do programa nuclear, ou sequer para a possibilidade de uma mudança de regime. Então, é muito crítico avaliar que os Estados Unidos estão saindo hoje pior do que eles entraram nesse conflito 4 meses ou 1 ano atrás, ou consideravelmente muito pior do que eles saíram disso das negociações de 2015 com Obama. Muda para não mudar. Né? Muda para não mudar. Aliás, invade um país, provoca mortes, sofre baixas, que os Estados Unidos viram caixões de volta com bandeiras americanas, né, por cima desses caixões. São 13 americanos que morreram na guerra. Então, muda para não mudar, por quê? Como a professora coloca, lá em 2015, o presidente, então, dos Estados Unidos, Barack Obama, fechou aquele que é o melhor acordo possível naquele momento para a questão nuclear iraniana, que o Brasil, inclusive, quando a gente remonta lá em 2010, né, o acordo de Teherã, que o Brasil tentou mediar, e depois a gente pode falar mais sobre isso, e, na verdade, o acordo que o Obama fecha em 2015 é muito parecido com o que o Brasil propôs em 2010, que foi patrolado pelas potências, entre elas os próprios Estados Unidos. Mas em 2015 se fecha um acordo. Hoje, professor, eu estava e Eduardo olhando o que dizia o acordo, né, para trazer detalhes, para comparar aqui com o que foi fechado agora. O acordo de lá de 2015, que o Trump, como a professora coloca, ele revoga em 2019, quando assume, dizendo que era fraco, aquele acordo dizia o seguinte: reduzir em cerca de 98% o estoque de urânio enriquecido. Para o nosso, né, telespectador, o urânio enriquecido ele é a substância que precisa ser enriquecida para se chegar a uma bomba atômica, eventualmente. Né? Tu enriquece o urânio de 2% a 5% para ter energia, luz elétrica, para movimentar fábricas. Se chega a 60% em nível internacional, as agências já ficam em alerta, porque dos 60% até os 90%, que é o necessário para uma bomba atômica, é muito rápido e muito relativamente fácil. Então, já o acordo do Obama viabilizava a redução de 98% do estoque de urânio enriquecido. Limitava o enriquecimento a 3,67%, ou seja, só para patamares para a produção de energia elétrica. Reduzia drasticamente as centrífugas nucleares, que é onde se enriquece esse urânio, e submetia as instalações iranianas às inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica, em troca das sanções. Todo esses detalhes são eu anotei que 160 páginas desse acordo, que envolveu Irã, Estados Unidos, Rússia, China, União Europeia, Alemanha, né, e a França. E o Reino Unido ainda. Então, assim, tudo isso é muito detalhado. Agora, nesse memorando de entendimento, não se tem sequer a ideia de quem vai inspecionar as usinas nucleares iranianas. Ele é muito volátil, ele é muito pouco detalhado, dada a complexidade do conflito envolvendo o Irã. Eu quero insistir um pouco no pano de fundo, que ambos foram bastante cautelosos, né, com as perspectivas, mas além da questão da, talvez, impossibilidade dos Estados Unidos de seguirem com a guerra, quais são os outros elementos que fizeram com que a gente tenha aqui pelo menos um marco, né? Estamos discutindo a partir de um memorando. O que contou também para que se tivesse esses 14 pontos escritos? Bom, Eduardo, me parece que nós precisamos pensar também em termos da estabilidade ou da instabilidade regional do Oriente Médio. E o Rodrigo já havia trazido isso, eu acho que é um ponto que a gente pode explorar, que é pensar a relação entre Israel, Irã
e Líbano regionalmente, como isso afeta a política mundial de maneira mais ampla. É muito interessante, eu estava lendo durante o final de semana algumas dessas questões e ouvi um jornalista americano comentando que quando nós escrevermos a história dessa guerra, o capítulo das relações entre Israel e Estados Unidos vai ser um capítulo muito interessante de ser analisado, justamente porque a gente percebe nesse momento uma mudança na relação histórica entre Israel e Estados Unidos, em grande medida pelas discordâncias e pela atuação bastante autônoma do Benjamin Netanyahu nessa guerra. Inclusive de muitas vezes, digamos assim, agir de maneira contrária àquela que os Estados Unidos estavam orientando a ação no Oriente Médio. Então, me parece que esse é um dos pontos importantes que a gente precisa observar, como é que essas relações vão se desenvolver a partir desse acordo de paz. E no final de semana, ou do memorando de entendimento, e no final de semana a gente já teve alguns desenvolvimentos interessantes, né, que é a perspectiva de se falar de um acordo de paz e de Israel retomar alguns ataques imediatamente. Eu concordo, eu quero entrar também nessa questão de Oriente Médio, que é uma parte fascinante assim também, mas até para contribuir na resposta ao que levou o Trump, né, a esse momento de recuar, assinar, além de todas essas questões que a professora coloca, me parece que o Trump no início, por que ele atacou, além de tudo que a gente falou aqui, eu acho, tá, é um achismo aqui, que ele esperava uma insurreição interna. Nós vamos bombardear e agora a gente espera que vocês façam a parte de vocês. Esse é uma hipótese. Tá? Não houve. Não tinha um líder de oposição. Oposição no Irã mesmo. No Irã. Não tinha esse líder da oposição. Né? Que, quando a gente olha em 2001 no Afeganistão, tinha a Aliança do Norte. Né? Então, os Estados Unidos bombardearam a capital do Afeganistão e conseguiram encurralar o Talibã, enquanto as forças da Aliança do Norte avançavam sobre Cabul. E não aconteceu isso. Né? Não aconteceu, não tinha essa força de oposição. A mesma coisa o Iraque. Tudo que se viveu no Iraque, de alguma forma, existia também um nível de oposição. O Irã, dada a ditadura, dada a estrutura do regime fundamentalista islâmico, e dizer que o Irã ganhou a guerra não significa passar pano para os ayatolás. Pelo contrário, é uma ditadura fundamentalista que desrespeita direitos humanos, gays, mulheres. É terrível, realmente. Agora, do ponto de vista frio das relações internacionais, quem resiste a maior potência militar do planeta vence um conflito. Então, eu acho que só se muda regime, e aí eu acho que o Trump minimizou a força do Irã, só se muda regime, na minha avaliação, nesse caso, com as tropas no terreno. Coisa que os americanos não quiseram fazer, dado o fantasma do Iraque, dado o fantasma do Vietnã, o famoso boots on the ground, né, que é botas no terreno, que os americanos não colocam e talvez nunca mais coloquem militares no terreno hoje, dada a mudança tecnológica da guerra, que é por drones, por exemplo. Então, primeiro, não houve oposição interna capaz de vencer a estrutura do regime. Segundo, os Estados Unidos não conseguiram, professor, não sei se a senhora concorda, uma Delcy Rodrigues, né, para fazer uma comparação com a Venezuela, no Irã. Alguém que fosse um pouco mais moderado, digamos assim, que desse um verniz de possível transição de regime, né, que é o que os Estados Unidos buscam aqui na Venezuela, com a atual presidente, depois da captura de Nicolás Maduro. E terceiro, pressionado com o aumento de inflação, o Trump, e aí eu acho interessante também, quando traz a dinâmica do Oriente Médio, de Israel, é que lá atrás Israel atacou, na Guerra dos 12 Dias, os Estados Unidos vieram dando suporte atrás. Dessa vez, os Estados Unidos entram junto com Israel. Enquanto a guerra é ruim para o Trump, ela é boa para Netanyahu, que também enfrenta eleições em outubro. Então, vamos falar mais de Oriente Médio, mas eu queria trazer esses elementos todos, porque eu acho que houve um erro de cálculo aí por parte do governo Trump. Sim, sem dúvida. Se tu me permite, Eduardo. Por favor. Eu estava pensando na Venezuela quando tu falou da Rodrigues, mas por um outro lado, que nas relações internacionais, como tu sabe, Rodrigo, a gente sempre pensa que os líderes eles estão lidando com informações incompletas. Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo num outro país quando toma uma decisão como a do Trump de atacar um país, de começar um conflito. E eu não sei o quanto da decisão a respeito do Irã não foi informada pelo que aconteceu na Venezuela no começo do ano, e uma expectativa que eles conseguiriam fazer no Irã o que foi feito na Venezuela, em termos de velocidade e de pouco engajamento. E como isso não pode ter precipitado os Estados Unidos para um erro de cálculo, de não conseguir dimensionar a capacidade de resistência do Irã.
Perfeito, Rodrigo. Quando tu citaste o acordo do Obama de 2015, falou em Alemanha, falou em França. Quem mais está nessa mesa atualmente? E também quero ouvir a professora sobre isso. O quanto a figura do presidente, não só a potência Estados Unidos, influencia nessa diferença de acordo? É interessante, é uma boa questão, né? Hoje, basicamente, ficou muito claro que quando os Estados Unidos pediram socorro para a Europa para liberar o Estreito de Hormuz, a Europa disse não vou. Né? Inclusive com a Espanha evitando e dizendo não, aqui vocês não vão pousar as aeronaves para eventualmente reabastecimento ou algum apoio logístico para atacar o Irã. Né? E, inclusive, houve recentemente também as trocas de farpas entre Trump e Giorgia Meloni, com a primeira-ministra da Itália, justamente porque a Itália também se opôs, né, a fazer esse esforço aí de apoiar os Estados Unidos, até porque os Estados Unidos têm atacado duramente seus antigos aliados, né, atuais aliados no papel ainda, mas cada vez menos. Né, o próprio Reino Unido, que no dia de hoje, né, temos a renúncia do primeiro-ministro Keir Starmer, ele não apoiou integralmente as ações do Trump. Então, lá atrás, nós tínhamos França, nós tínhamos a própria Rússia, a China, que é, né, a União Europeia, o Reino Unido. Hoje, o Macron ali mais quase como dando uma pressão, que foi a leitura que eu fiz, assim, uma pressão no Trump, assina aí, mas não há um apoio, na minha avaliação, não há um arranjo, né, internacional para que se chegue a algum tipo de acordo de paz duradouro, né? Até porque o Trump é um que patrola as instituições, as próprias Nações Unidas, né? Ele colhe o que ele planta. Exatamente. Eu acho que o Macron ainda está muito presente ali, como querendo se colocar como uma figura que ainda representa um certo resquício de liberalismo nas relações internacionais, né? De pensar em instituições e todos esses rituais. Agora, eu concordo contigo, Rodrigo. O Trump, ele, inclusive, elogia a Rússia e China por não terem se intrometido no assunto, ao mesmo tempo que ele critica os líderes da Europa Ocidental por não terem se metido durante o processo da guerra, né, de terem esperado até o final da guerra, então esse momento para poder, de alguma maneira, mediar esse processo. Agora, vem cá, só desculpa interromper, professor. O que o Trump fez no Irã, grosso modo, é muito parecido com o que o Putin fez na Ucrânia, né? Um ataque a um Estado perfeito, soberano. Né? É um Estado agressor, né? Os Estados Unidos se coloca como agressor. E era aí que eu queria chegar justamente, porque eu acho que daqui a alguns anos, quando a gente falar desse período da história das relações internacionais, o que a gente vai olhar para esse conflito entre Estados Unidos e Irã em 2026, pontualmente, é que talvez seja a virada de chave definitiva da forma como relações internacionais vinham sendo conduzidas pelas grandes potências. Que nós, de alguma maneira, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, tínhamos um pressuposto de negociação e de tentar evitar conflitos mais abertos entre grandes potências ou entre potências médias, porque os países entendiam o potencial de desestabilização do sistema que esses conflitos poderiam gerar, e que a segunda presidência do Trump muda isso drasticamente. Então, me parece que a gente está observando, junto com a segunda presidência do Trump, uma série de mudanças a respeito do comportamento do sistema, dos Estados Unidos no sistema internacional, mas que refletem para os padrões de como a gente entendeu política internacional se desenvolvendo desde a Segunda Guerra Mundial. E que isso é crítico, é uma política mais agressiva, se a gente quiser falar em termos um pouco mais técnicos, de uma realpolitics, né? Que entende, digamos assim, a primazia do poder e da força em detrimento da negociação e de uma tentativa de cooperação não violenta. Quando a senhora fala numa diferente relação com as organizações, inclui Nações Unidas, não só outros países, é isso? Não, sem sombra de dúvida, com tudo, com o que a gente costuma chamar da arquitetura do sistema internacional, que é muito curioso e eu acho fascinante de observar, que é uma arquitetura política que são os Estados Unidos que constroem. Né? Se a gente pensa no pós-Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos de fato se consolidam como essa potência que vira o que a gente geralmente chama da polícia do mundo, mas eu gosto de pensar deles como fiadores de uma ordem internacional, são eles que, em alguma maneira, elaboram a estrutura que a gente reconhece na ONU, no FMI, depois na OMC, todas essas organizações que mediam as relações entre os Estados, tentando fazer justamente isso, reduzir incerteza, reduzir insegurança para reduzir conflito armado, consequentemente. Segunda presidência do Trump acaba com isso. E me parece que essa guerra vai passar para a história das relações internacionais como um ponto de virada bastante importante. Eu acho que tem aí também
Hoje pensando, né, o Oriente Médio, que é essa região tão complexa do planeta, em que tem várias camadas de história, que mexe com religiosidade, não só política, fanatismos e antropologia, enfim. Se a gente pensa nessa chamada, tecnicamente, né, também essa era em que a gente está vendo a hegemonia dos Estados Unidos sendo questionada, em que se vive um mundo cada vez mais voltado para a China, em que a China adquire um protagonismo maior, eu fico pensando, né, professor, se alguém perde, e os Estados Unidos perderam, alguém ganha. E nesse alguém ganha, a Rússia, por exemplo, saiu ganhando de alguma forma, né? Não só legitima a sua ação na Ucrânia por interesses de realpolitik, né, de política realista, mas também porque viu o preço do petróleo subir. O preço do petróleo subindo por conta das ações do governo dos Estados Unidos e pela barganha utilizada, pela ferramenta do Estreito de Hormuz bloqueado, a Rússia exportando petróleo mais caro para a China, sobretudo. Então, a ponto, né, de Putin sair ganhando. A China foi a primeira vez que eu vi, a China que sempre é tão baixo perfil, não costuma se posicionar muito assertivamente diante de conflitos. Tão discreta, né? Tão discreta, era essa a palavra, obrigado. Ela se manifestou num determinado momento lá e ela forçou o Irã a flexibilizar suas tomadas de decisões sobre o Estreito de Hormuz. Foi algo bem en passant lá, mas que mostrou que a China tem influência sobre Teherã e que ali foi decisiva para que, naquele momento, reabrisse o Estreito de Hormuz. Então, eu acho que a China saiu ganhando, a Rússia saiu ganhando, a despeito, né, de que o Irã fabrica e vende para a Rússia os drones Shahed, né, que são usados pela Rússia contra a Ucrânia. Então, acho que teve ali uma contenção de vendas. Hoje, a Rússia tem menos capacidade de atacar com drones a Ucrânia em razão pontual dessa questão de arsenal bélico, mas eu acho que a Rússia e a China saíram vencedoras do conflito, né?